No dia 4 de fevereiro de 1979, às 22h30, estreava na rede Tupi de televisão o programa Abertura, criado e dirigido por Fernando Barbosa Lima. Seria o primeiro passo no telejornalismo brasileiro para o chamado fim do silêncio da censura. O Canal Brasil passa a apresentar uma série de 13 programas com entrevistas e participações extraídas do Abertura. Pela importância jornalística dessas gravações, realizadas há 35 anos, e prejudicadas tecnicamente pelo tempo, vamos apresentá-las na íntegra. Todo mundo sabe que dar entrevista nunca foi a atividade favorita de Chico Buarque de Holanda. Pouco à vontade diante da câmera, ele foi ao programa Abertura para declarar que se considerava um mau ator quando o refletor se acendia. Chico Buarque chama a atenção numa entrevista a Vivi Nabuco para um risco. O Brasil não poderia se contentar com o que ele chamava de democracia de fachada, porque o governo militar ainda dispunha na época dos chamados instrumentos de arbítrio. O temido AI-5, o ato institucional, que na prática transformava os presidentes da República em imperadores, tinha sido revogado, mas ainda havia um longo caminho a percorrer. Basta lembrar que a primeira eleição direta para presidente só seria realizada 10 anos depois dessa entrevista, em 1989. O presidente do MDB e líder da oposição, Ulisses Guimarães, aparece para dizer que aquela era uma democracia que não queria voto nem urna. Mas havia sinais de que os tempos eram outros. O ministro da Justiça do governo Figueiredo, Petrônio Portela, dá no gabinete em Brasília uma entrevista que em alguns momentos se transforma no embate entre ele e o repórter Tarcísio Holanda. Eis aí outro sinal da mudança do ambiente político. É hora de Chico Buarque no Abertura e, de quebra, Ulisses Guimarães, Petrônio Portela e Ziraldo. Chico Buarque de Holanda, já que você é tímido e eu também, vamos falar sobre seu pai, Sérgio, tá? Tá legal. É porque ele não é nada tímido, né? Exatamente. Como é que você ficou tão tímido? Ele não é nada tímido. Não é que eu seja tímido, não, é que eu sou mau ator, né? Quando aparece muita luz, muita câmera e tal, não fico, é um inferno, não fico natural. Nem eu. Sem luz, sou melhor. Agora, tem gente que é ao contrário. Meu pai é assim também. Quando acende a luz, ele acende os outros também, faz charme, sabe o ângulo, entende? Quando aparece moça bonita, então ele fica cheio de coisa, canta samba em alemão, toca piano, dança. Ele é ótimo, eu nunca vi.
Escuta uma coisa, você já pensou em fazer análise, assim, pra, tipo, correção de personalidade, ficar mais à vontade com as situações, coisas e tal? Você é contra ou a favor, em suma? Análise? Eu já fui contra, agora não sou muito contra não, mas eu pessoalmente não tenho a menor intenção de fazer análise, né? Eu vou convivendo com esses grilos, não é um grilo de não ficar à vontade, né? Diante da câmera, porque isso acho que não faz parte do meu. Não, isso não é do cotidiano, mas assim, situações de um modo geral, nas quais a gente não se sente à vontade. Às vezes, quando tem muitas, né, fica pesando. Não tem tanto assim, não. Vou levando, assim, vou. É? Vou. Então tá ótimo. Você tem mitos, Chico? Tem algum mito, assim? Não. Não? Que tipo de mito? Tipo assim, uma pessoa que seja mito pra você, igual, por exemplo, você é pra tanta gente. Não, mito não. Tem admiração muito grande. Assim, por exemplo? De gente. Quer dizer, por exemplo, quando eu comecei a fazer música, era só bossa nova. Eram uns mitos pra mim, né? João Gilberto, Tom Jobim, Vinícius e tal. Era uma revolução, assim, dentro da minha cabeça, né? Foi aí que comecei a fazer música. Era uma coisa, assim, mitificada mesmo. Depois a gente vai convivendo com as pessoas, né? E desmistificando rapidinho. Uma amizade ou não é. O que você está fazendo agora? Quando eu cheguei aqui, você estava no telefone passando uma música para o Francis. Que porque a gente está trabalhando junto aí numa peça do Dias Gomes, do Rei de Ramos, e é tudo a toque de caixa, né? Você está ensaiando, não sei o quê, então vai passando a letra pelo telefone. Ao mesmo tempo ele tinha esquecido a música que ele tinha feito para fazer a letra, então eu passei a música também pro telefone. Ele foi anotando lá. Essa peça do Dias, o que é? É uma adaptação de um... É uma adaptação que ele fez daquela Bandeira Doida, aquela novela dele, né? Ele aproveitou aquele tema, desenvolveu para teatro e virou um musical. Flávio Rangel. Vai ser no João Caetano. E a produção de quem? Sua? Não, eu não sou produtor, não. Produção do Sérgio Brito. Produção de Sérgio Brito? E agora, outra coisa assim, já que a gente tá falando de teatro, me disseram que você estava reescrevendo a ópera do Malandro para São Paulo, reestruturando. Por quê? Paulista é diferente? Não, eu não estou fazendo nada, não. Acontece que a montagem lá vai ser forçosamente diferente daqui, feita aqui. Mesmo porque a nossa ideia é viajar. A ideia deles, do diretor e do Luiz Antônio e do cenógrafo do Maurício Sete, é viajar com essa peça pelo Brasil, né? A gente, essas coisas ficam sempre Rio, São Paulo, Rio, São Paulo, São Paulo. Então, em São Paulo vai ser feita uma montagem já prevendo, entende, um cenário, todo um tipo de montagem que possa viajar, né? Portátil, para levar para o sul, para o norte, etc. Depois, quer dizer, é claro que a montagem aqui do Rio tinha uma série de virtudes e alguns defeitos que vão ser corrigidos. Então, ninguém melhor para isso do que os próprios autores do espetáculo original, né? Luiz Antônio Martins Correia e o Maurício Sete. Eu estou só ouvindo, dando algumas sugestões e tal, mas não é uma reestruturação do texto, não. O texto é aquele mesmo. Vai ser menor, inclusive, que aqui também já é menor. O texto original, né, que saiu no livro e tal, daria uma peça de, sei lá, 5 horas e tal. Escuta, Chico, e as músicas pro Rei de Ramos, já estão prontas? Nós estamos terminando agora, né? É? Assim como é falei, você e Francis ou é você? Como é que é essa parceria? Não, é o seguinte, o Dias Gomes escreveu a peça e em determinados momentos ele colocou ali o que seria uma letra de música, né? Um esboço de uma letra. E a gente vai desenvolvendo. Então, alguns pedaços que ele mesmo não sabia o que fazer, então, bom, letra a cargo do Chico e tal. Então, eu estou dividindo com o Francis esse trabalho. Ao mesmo tempo, estou pensando também já no outro projeto, que é do Calado, do Pedro Mico, né? Desenvolver. Pois é, esse é um projeto antigo seu, né? Que eu já me lembro. Há muito tempo, isso era um projeto do Paulo Pontes, com o Calado. Aí o Calado sentou com o Armando Costa e eles fizeram uma adaptação para musical. Agora faltam as músicas, né? Então é o que eu pretendo pegar daqui a pouco. Agora vamos falar um pouquinho do Brasil de hoje, sem a gente falar de anistia, de abertura, porque esse programa, eu só estou falando de anistia e abertura, já não está dando mais. Vamos pensar aqui, deixa eu ver. O que você está... Qual o teu filho? Como que você está sentindo o Brasil assim nesse momento? Mas a gente tem que falar de abertura. Não pode falar, quer dizer, afinal, abertura é o nome do programa. Então, o que é o seguinte, o que você ambiciona para o Brasil, você como brasileiro? Quais as medidas que você gostaria de ver, assim, tomadas? É tanta coisa, né? Quer dizer, mais ou menos o
pouco... Quer dizer, o programa do MDB, por exemplo, eu estou de pleno acordo com ele. Quer dizer, Constituinte, anistia. Abertura, não, abertura é o começo disso tudo, né? Abertura no sentido que a gente... Esse clima que a gente está vivendo... Você vai abrindo aos poucos. Não, aqui é o que existe, quer dizer, a gente pode falar, a gente pode, pelo menos, estar falando abertamente onde você quer que chegue? De uma série de assuntos, tá, como nós falamos aqui nesse programa, quando se fala no jornal e tal. Agora, o perigo é que todo mundo falando, até encher a paciência do cidadão, né? Esgotar o assunto e fica uma abertura de fachada, quer dizer, uma democracia só de fachada, não interessa. Quer dizer, a gente está esperando que, através desse falatório todo, a gente chegue a algumas medidas concretas. Para ficar no meu campo específico da arte, né? Essa abertura, por enquanto, também é só falatório, porque continuam as medidas, os instrumentos de arbítrio, que estão aí desde 69, né? Desde fim de 68, continua a mesma coisa. As peças e as músicas continuam sendo proibidas, claro. Evidente que volta e meia liberam uma e outra, uma liberação de música hoje dá mais, ou de peça de teatro, dá mais notícia do que a proibição, né? Parece que é uma coisa extraordinária, parece que de repente existe uma simpatia aí pelos artistas. O que a gente quer não é simpatia, a gente quer o amparo da lei, que evidentemente não é a Lei de Segurança Nacional, né? E é preciso que eles entendam que a arte, ou como eles preferem, as diversões públicas não são um caso de segurança nacional. E quanto assim a moral e bons costumes, acho que o máximo que se pode permitir é uma restrição etária. 18 anos. Por idade. Só. E, entende? Continua tudo igualzinho, entende? Não mudou nada. Isso para falar dentro do meu campo, né? De música, de teatro e tal. Ontem aconteceu uma coisa engraçada. Eu estava conversando com um parapsicólogo desses. E ele me disse, pois é, você sabe que... nós, parapsicólogos, achamos que o Chico tem um talento mediúnico. O que você acha disso? É um parapsicólogo, um espírita, já me disse isso uma vez, né? Disse que eu era uma alma muito velha, sabe? Muito viajada, rodada. Mas, fora isso, quer dizer, eu tenho que ter uma certa intuição para essas coisas, porque senão não seria um compositor, não seria um ficcionista, né? Tem que ter, porque se eu fosse compor músicas só autobiográficas, ficava uma chatice. Então é minha obrigação mesmo, profissional. Ser feminista? Não sou feminista, porque fica esquisito, mas eu não tenho nada contra as feministas. Às vezes elas falam umas bobagens e tal, mas eu, de maneira geral, eu concordo. Mas você não é chauvinista, de jeito nenhum? Não faz a linha Milor? Não, de jeito nenhum. Doutor Ulisses Guimarães, presidente do MDB, agora se preparando para a Convenção Nacional de domingo. Doutor Ulisses, o senhor está sendo acusado por setores do governo de ignorar a realidade, ou seja, a extinção que já seria um produto não das intenções do governo, mas da própria dinâmica do processo. O senhor, como é que o senhor vê a essa altura o estrago causado no Congresso pela chegada desse projeto? Em primeiro lugar, eu quero dizer que ignorantes da realidade precisamente são os integrantes do governo, é o governo. O governo que não está compreendendo o que realmente em termos sociais, de angústia, de necessidades, de reivindicações ocorre no Brasil. A sociedade está insatisfeita, o governo não atenta para isso. O presidente João Batista Figueiredo está fazendo um esforço para se popularizar como presidente numa contradição com o governo impopular. Quero dizer que com essa inflação que aí está, com o problema salarial, com greves em que morrem operários, na verdade, quem está desconhecendo a realidade é o governo, e isso é extremamente grave. Esse projeto que aí está, esta enormidade, este absurdo, esta monstruosidade, que é a reforma partidária, em que um partido da oposição é destruído pelo governo e por seu partido, basta dizer isso, e vocês são juízes para verificar se isso está certo, uma oposição que depende para continuar do veredito, da sentença, e no caso da sentença de morte que quer expedir o governo, nós temos que compreender que esta abertura vai muito mal. Depois, em consequência desta reforma, se ela for imposta goela abaixo ao Congresso Nacional, o que eu acredito que não ocorra, nós não teremos eleições municipais no ano que vem. Então é isto, é uma democracia que não quer eleições, que não quer você, que não quer participação, que não quer urna, que não quer voto. E o governo e os seus arautos, a sua corte,
teima em dizer que os propósitos são democratizantes, os propósitos são a favor de melhores dias para o Brasil. Eu entendo que o governo está caminhando mal, está por uma ladeira, a ladeira da inflação, destas medidas que evidentemente prejudicam o país. Eu quero dizer que isto é profundamente intranquilizante para a nossa nação. Agora, quais as intenções que o projeto revela da parte do governo? As intenções reveladas pelo projeto são, em primeiro lugar, acabar com a oposição. Chega a este ridículo de querer acabar com o nome do MDB, porque o MDB é um nome popular. Acaba com o nome. Quando não se pode acabar com o nome seu, de você que está me ouvindo, é um patrimônio, o nome pessoal, o nome familiar, o nome da indústria, o nome da empresa, o nome da firma, quer-se acabar com o nome do MDB. A primeira grande preocupação do governo, que não tem condições para enfrentar essa inflação que aí está. Em segundo lugar, acabar com o partido da oposição, porque o partido da oposição ganha as eleições do governo como ganhou nas últimas eleições. Depois, porque tem medo das eleições, evitar que elas se realizem o ano que vem, as eleições municipais, em 4.000 municípios. As eleições municipais revelam as vocações locais. Os deputados estaduais, os deputados federais, os estadistas, os futuros presidentes da República, eles começam, evidentemente, nesta escola inicial, que é precisamente o município, a Câmara Municipal, a Prefeitura Municipal. Depois, e o projeto revela isso, o projeto tem muita preocupação do distrito, não pelo distrito em si. Está preparando o voto distrital. O voto distrital, é preciso que você saiba, o voto distrital é o voto em que um candidato da oposição enfrenta outro candidato da situação num pequeno círculo, num pequeno distrito, onde todas as vantagens da cornucópia, do poder, da sua pressão, do dinheiro, tudo isso irá atuar. Além disso, nós temos sérios motivos para recear que, cortando-se ou eliminando-se essas eleições todas, não tenhamos as eleições para governadores de estado em 1982. Ministro Petrônio Portela, a principal razão de toda a desconfiança da oposição em relação a este projeto de reforma partidária que o governo vem de enviar ao Congresso, nasce de um raciocínio malicioso, aliás, de um raciocínio que atribui ao governo um objetivo malicioso com esta reforma partidária. Segundo a alta direção da oposição, e desse raciocínio partilham os senhores Ulisses Guimarães, Roberto Saturnino e, de certa forma, quem sabe até o senhor Tancredo Neves, acham que o governo não quer uma reformulação que conduza ao verdadeiro pluripartidarismo. O governo estaria interessado apenas em afastar certa parte da oposição, que o governo não confia, que o governo não quer, para trazer um tipo de oposição quase igual ao pensamento do governo, uma oposição que formule tudo em relação ao Brasil, quase no mesmo nível de raciocínio do governo. E para manter num gueto as esquerdas. Quer dizer, essa é a acusação que se faz, que o projeto de reforma conduziria então, não ao pluripartidarismo, mas uma espécie de engodo. Esse é o raciocínio que inclusive consta de uma entrevista que este programa levará ao ar. Eu sei que esse não é o ponto de vista das oposições, é de uma parte da federação das oposições. Essa parte que está incluída no projeto, que é aquele dos moderados, evidentemente que não deve ser, né? Então, já começamos a fazer diferenças. E, em segundo lugar, já com isto se assinala que o governo não está querendo dividir nada. Já há uma divisão pré-existente à reforma, segundo a grande revelação contida na pergunta. Agora, entremos no mérito dela. E o governo não pretende em nenhuma hipótese estabelecer uma simulação, segundo a qual ficariam dois figurantes, um no governo e um outro formalmente a contestá-lo em termos de oposição. Absolutamente não. O governo acha que é preciso que haja vigorosa, dura e segura oposição sem qualificativos, mas confiável.
confiável no sentido de crença democrática, de submissão àquilo que entendemos seja o ideal democrático, apenas nesse sentido. Porque isto eu considero fundamental. Isto, inclusive, nos leva com segurança ao grande e necessário diálogo democrático que hoje, desgraçadamente, deixa de existir no Brasil pelo maniqueísmo que, a partir da formação dos dois partidos, com o recrudescimento em 1968, passou a existir no Brasil. Quer dizer, a divisão entre bons e maus. E que se foi exacerbando cada vez mais e hoje criou um clima de inabordabilidade para os assuntos extrapartidários ou superpartidários, porque é aqueles assuntos que interessam ao Brasil como um todo e não a partido consideradamente examinado o problema. É evidente que esses assuntos não podem ser objeto de particularismos individuais ou mesmo particularismos de facção. Então, consideramos fundamental que a vida política brasileira possa ser, de fato, o grande palco das grandes decisões de homens de Estado que contestem na oposição com a veemência que lhes cabe, mas sempre, decididamente, trazendo consigo um compromisso e um ideário democráticos. Mas, ministro, do outro lado, o governo. Na medida em que não haja esta contraposição convincente, autenticada através de fatos e de atos e de intenções, e confirmada esta contraposição pelo exame popular diuturno, através mesmo até da imprensa, é evidente que o jogo democrático não se há de processar. Haverá, isto sim, uma mistificação. Mas, ministro, o regime tem limites inafastáveis. Quer dizer, o regime quer essa oposição confiável porque, obviamente, não entregaria o poder em 82 em eleição direta aos senhores Leonel Brizola e Miguel Arraes. Essa oposição confiável poderia, no entanto, não ser sancionada pelo povo nas eleições de 82. E a não confiável poderia vir a ser aquela oposição pela qual o eleitorado tenderia a simpatizar, a votar. Então, como é que ficaríamos no Brasil? Outro retrocesso? Eu acho curiosíssimo isto. Você agora já misturou a pergunta a várias condicionais. Se isso não desse certo. Mistura a nomes que eu não gostaria de abordar, até porque prefiro ficar no campo das ideias. Mas diria apenas o seguinte: nós não estamos querendo cancelar a eleição. Não estamos querendo alijar ninguém, ao contrário. Estamos trazendo líderes e os trazendo através da anistia, quando digo trazemos, a lei trazendo para o convívio do povo brasileiro líderes antes marginalizados, proscritos em razão de uma revolução. Pois bem, vamos para as eleições. Não vai haver nenhuma limitação partidária. Ao contrário, estamos abrindo ao pluripartidarismo. Vem os 4 partidos mesmo. Não sei quantos irão. Apenas, talvez, não fiquem todos encurralados num só, confinados a uma só liderança. Quem sabe defasada no tempo e já marcada pelo povo por estilos ultrapassados. O senhor quer dizer o senhor Ulisses Guimarães? Não, absolutamente, tenho o maior respeito ao presidente Ulisses Guimarães. Mas, quando eu falo em gênero e não me voltando para pessoas. Quando eu falo direção, é sempre colegiada. Porque não temos caciques nem chefes absolutos. E não queremos que os partidos venham a ter esse tipo de chefia, essa sim,
pouco confiável, porque incompatível com os compromissos democráticos. Então veja bem, no meu entendimento, esses homens todos, com ideias, todos podem, participando da vida partidária, mostrar que tem eleitorado. Onde é que está o propósito do governo de encurralar? Quem encurrala político em processo democrático livre é o povo, não lhes confiando através do voto os mandatos legislativos e executivos. De maneira que esse raciocínio é absolutamente falso. Porque seria correto se nós estivéssemos nesse processo eliminando o voto popular, diminuindo a faixa de opção. Queremos aumentar. Sim, mas eu quero dizer, se aquela oposição confiável, aquela que o governo confia, o povo não vier a confiar nela. Você atacou mais um outro tipo de pergunta, porque isso não tem nada com a reforma. Não é hipótese. Mas isso não tem nada com a reforma. Você me falou sobre a reforma. Sim, mas... que o governo está preparando uma reforma com o objetivo de entregar, que não é verdadeiro. Ninguém faz reforma para entregar ninguém. Não vai entregar, vai lutar para manter. Agora, se tiver de entregar, que seja alguém que ele confie. O que se verifica é que se há 3, 4 ou 5 partidos, seria inacreditável que o governo, além de ter o poder emanado do povo, porque sistematicamente a Arena tem sido vitoriosa nas urnas, ainda tivesse a magia de ungir o partido com o benefício da preferência popular. Tudo isto tem um fator, oferece um fator à vista que depende do povo. Tudo depende do povo. Então, se depende do povo, todo esse raciocínio armado, às vezes vistoso, às vezes dito com certo charme. O diabo é que o povo não sabe redigir projeto de reforma partidária. Mas sabe votar e sabe, através dos fatos, ver que acima das palavras, muitas vezes vistosas, aos fatos certos, seguros, objetivos, que mudaram o Brasil. Não, eu não estou falando demais, de jeito nenhum. Eu estou falando sério. Eu estou falando sério. Eu acho e insisto que a usina nuclear de Angra dos Reis tem que mudar dali. E já estou vendo no lugar uma faculdade de engenharia, uma faculdade de física, um campus universitário. A usina não pode ficar num lugar tão inadequado quanto esse. Isso não quer dizer que eu seja contra o acordo nuclear Brasil-Alemanha. Não sou, porque tem julgada nessa campanha. Tem julgada. Interessa aos Estados Unidos que a Alemanha não tenha, por vias transversas, a sua bomba. Mas nós vamos ter a nossa bomba. Isso a gente não abre mão, porque a Argentina não tem. Eu não sou geopolítico, mas se a Argentina tem a bomba, o Brasil também tem que ter. Tem que ter, porque olha, eles inventaram o Di Stefano, nós inventamos o Pelé. Eles inventaram o Fangio, nós inventamos o Fittipaldi. Eles inventaram a Evita, nós inventamos a Ivete. Abertura. Democracia. Um Brasil livre para brasileiros livres. O programa de quem sabe, como você, compreender o mundo de hoje e ver o mundo de amanhã. Boa noite.